Oi, pessoal, boa noite. O meu nome é Lucila Marques. Eu fui executiva de marketing durante 30 anos e há 10, 11, 12, eu fiz a minha transição de carreira e hoje eu sou mentor e coach de líderes e trabalho com desenvolvimento pessoal. Sou membro do GEC, que a Iraceles vai contar o que é. Ótimo, então deixa comigo. Então, assim, ó. Bom, e para quem não me conhece, e para quem conhece também, sou Iraceles Pires, né? Não muda. Então, eu sou psicóloga organizacional, né? Eu atuei no mercado financeiro durante muito tempo na minha vida, acho que uns 30 anos, mais ou menos, em cargo de liderança, de gestão. E hoje eu tenho uma consultoria chamada Top Talent Consultoria, da qual me orgulho demais, né? E que atende clientes baseados nas estratégias de RH, em treinamento, desenvolvimento de habilidades, para maior produtividade de profissionais no mercado em geral. Tá? Então, essa é a Iraceles. E nós, eu e a Lu, somos do GEC. O que é o GEC? Né? O GEC é o Grupo de Excelência em Coaching, que foi fundado há 15 anos atrás pelo nosso querido Paulo Roberto e mais uns, né, alguns profissionais, eu não vou citar o nome aqui, mas quem quiser pode se aprofundar, nós estamos lá no link do CRASP, que é o Conselho Regional de Administração de São Paulo, que é o nosso parceiro nessa jornada, né, há 15 anos. Então, o GEC, o Grupo de Excelência em Coaching, ele existe para cuidar da aplicação da metodologia de coaching no mercado de trabalho onde nós atuamos. Então, nós somos 30 profissionais, né, de múltiplas formações, que juntos estudamos para atuar com excelência e em parceria com o Conselho Regional de Administração de São Paulo. Tem um trabalho lindo, que eu me orgulho demais. Eu estou há 10 anos nessa jornada, né? E sou muito orgulhosa de ter parceiros tão legais, tão brilhantes como nós temos lá no GEC, né, Lu? O Paulo Roberto está aí, viu? Oi, Paulo. Eu já vi que ele entrou aí, ele está participando com a gente. O Paulo está aí, eu estou vendo o Pedro entrando, também o Pedro Panes, que foi um dos nossos últimos coordenadores, né, também entrando, tem muita gente legal aqui, Joãozinho, a Nocilene, que hoje é a coordenadora atual, né? E a gente no GEC, o que eu acho muito legal é que tem uma diversidade bem interessante, tanto entre homens e mulheres, quanto de profissões, como você falou. A grande maioria, 70%, atua como coach ou como mentor, mas muitos vieram de outras áreas. E isso que traz uma experiência e um conhecimento e uma troca muito legal para a gente. Porque são visões diferentes, são formas diferentes de atuar e que quando se juntam essas pessoas, traz informações que em muitas situações elucidam coisas que a gente não pensaria normalmente, né? Eu acho isso muito legal. Olha o Prado aí. É um grupo, então, riquíssimo, né, em termos dessa múltipla atuação e formação que a gente tem lá, né, dessa diversidade, e que tem um propósito muito, muito legal, que é de buscar excelência na nossa atuação, né, e é isso que é muito, muito prazeroso em termos de tudo que a gente faz, porque o desafio nunca acaba, né, em função desse propósito que a gente tem. Então, isso é muito legal. E eu convido vocês, né, se for o caso, a entrar no nosso site através do Conselho Regional de Administração. Nós temos lá um link onde tem uns explicativos, tem toda a base de atuação do GEC, para que vocês entendam e compreendam melhor e possam acompanhar a gente melhor, né, em função de todo o trabalho que a gente faz e expõe por lá. E a gente também tem as nossas redes sociais, né, Lu? Que aqui no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, a gente tem um canal, então é legal que vocês acompanhem. Então, qual é a nossa proposta hoje aqui? Nossa proposta hoje aqui é a gente, então, em função do mês da mulher, né, a gente homenagear as mulheres, falando um pouco sobre o trabalho da mulher,
E como a gente, como coaches e mentoras, né, que somos, podemos ajudar, ou estamos ajudando em termos de tudo que a gente faz neste mercado da mulher. Isso se deu em função de quê? Nós temos eventos periódicos, né? E nós temos um cronograma, por exemplo, eu queria até deixar claro já, nós temos um cronograma de lives para esse ano. Eu hoje estou liderando, né, a parte de eventos, o segmento de eventos dentro do GEC. Então, tem um cronograma montado de lives para o GEC, que vai trazer para vocês um pouco dos assuntos que nós abordamos no trabalho de coaching e mentoring que nós fazemos, a cada live que nós faremos durante o ano todo, né? Com base no nosso assunto central, no nosso tema central, que é vida e trabalho, né, em tempos complexos, e como o coaching e o mentoring contribuem para esse cenário, nesses tempos complexos em que nós estamos. Então, vai ser super interessante, vai ser um ano bem diferente, um ano diversificado, onde eu acho super legal. Se vocês puderem acompanhar a gente, se vocês puderem estar conosco, vai ser muito legal ter a companhia de vocês nesses eventos que nós programamos para vocês, tá? E hoje, o tema específico aqui hoje, em função deste mês das mulheres, né, é vida e trabalho da mulher em tempos complexos e quais as contribuições do coaching e do mentor para o equilíbrio e qualidade de vida da mulher. Né? Isso que nós estamos trazendo, queremos trazer um pouquinho para vocês. E eu gostaria de deixar bem claro e até o final trazer os benefícios do trabalho que a gente faz para a mulher diante desse cenário que a gente quer falar um pouco aqui, né, Lu? Então, você quer complementar alguma coisa, Lu? Não, pode, tá indo bem. Legal, obrigada. Então, olha só, o que eu gostaria de começar falando? Acho que até em função da chamada, né, eu queria trazer um pouquinho dessa conceituação do que é esse tempo complexo que a gente está se referindo, né, de uma forma geral, óbvio, tanto para homem quanto para mulher, né, é um cenário complexo que a gente entende que todos nós estamos vivenciando, né? Eu queria primeiro trazer o conceito de psicologia do que é complexo, do que é complexidade. Eu acho que isso ajuda um pouco a entender, sabe, Lu? Então, de acordo com a psicologia, a complexidade é uma condição impositiva de ideias novas, né? E ideias novas são ideias novas impositivas, que é bem o que está acontecendo hoje em dia, né? E que ativam em nós emoções diversas, tá? Então, a psicologia traz isso como conceito de complexidade. Então, é muito legal a gente entender isso, né? Que são condições que são impositivas, a gente vai ter que conviver com elas, ou está tendo que conviver com elas, e que geram na gente emoções diversas que nos afetam e efetivamente são inconscientes essas emoções. São emoções que, se a gente não estiver muito atento, é por isso que entra muito essa necessidade de inteligência emocional, se a gente não estiver muito atento, essas emoções, elas são inconscientes. A gente não tem como gerenciar se a gente não ficar atento. Tá? É interessante isso que você está falando, porque enquanto você estava comentando sobre o que é o complexo, que é bem bacana trazer esse alinhamento com todo mundo do que significa o complexo, é interessante porque quando você estava dizendo, me veio o seguinte, nós estamos falando de situações em que a gente não controla, não tem o menor controle. Acontece, são situações que acontecem, independente de eu querer ou não, e eu vou estar inserida nela. Ou seja, como é que eu, olhando para tudo isso que está acontecendo, o que eu posso fazer e como que eu posso lidar da melhor forma possível, né? Para eu não ter problemas. Exatamente. Então, o que acontece? Tudo depende, né? Essa complexidade está em como a gente vai compreender tudo isso que está acontecendo. Então, complexo se refere a algo que é difícil compreensão, né? E difícil compreensão está totalmente linkado ao nível de inteligência que você apresenta.
Tanto inteligência cognitiva, né, na sua forma de pensar, na sua forma de reagir, na sua forma de estar inserido, como a inteligência emocional, que a gente lida tanto. Por que que E aí eu vou trazer vou pegar mais uma carona, que quando você fala que tudo isso depende do nível de inteligência que você está, então eu vou até ressaltar o seguinte, o nível de inteligência é adquirido. Qualquer um pode adquirir essa inteligência. Qualquer um pode ir atrás. É uma habilidade que a gente pode desenvolver. Porque pode alguém chegar e falar assim, ah, mas só as pessoas inteligentes... Não, peraí, qualquer um pode. Basta querer e ir atrás, né? Vai depender muito da minha motivação. Certeza absoluta. Então, eu, por exemplo, atuo demais nos meus processos usando muito um conceito de inteligência que eu acredito muito e eu acho que faz toda a diferença. Então, o que é ser inteligente? Ser inteligente, para mim, é você saber fazer uma compreensão dos fatores que compõem esse cenário, que a gente está chamando de complexo, para uma atuação muito mais eficaz, em menos tempo, usando menos recurso de dinheiro. Para quê? Para se obter mais resultados diante do que a gente está vivenciando. Então, só complementando, Lu, quer ver? Ó, e aí, pegando um gancho no que a gente tem dito muitas vezes nos nossos próprios eventos no JEC, quer dizer, não é à toa que a gente tem visto uma tendência das competências, né, de flexibilidade cognitiva, de criatividade, de inovação, de facilidade em solução de problemas, está sendo altamente exigida neste cenário que a gente está, e a gente fala tanto disso nos nossos eventos. Então, a gente fala muito, e também me veio agora na cabeça, enquanto você falava, duas coisas. A primeira é ser protagonista da sua história. Né? Não é aquela história, ah, como que eu vou ser inteligente, como que eu vou desenvolver? Seja protagonista, vai atrás, vai buscar, tem como. Isso não é para algumas pessoas, é para todo mundo. Quem quiser ir atrás pode ir, eu garanto. Não existe diferença nesse ponto. E uma outra coisa, quando você estava falando sobre essas habilidades, e que a gente trabalha muito, estuda muito esses conceitos, e fala, e busca informações, e faz as nossas trocas, é o seguinte. Eu recentemente estive pensando sobre isso, exatamente sobre essas habilidades que você falou, né? Resolução de problemas complexos, flexibilidade de pensamento ou de ação, tomada de decisão. Gente, junto comigo, para e pensa. Volta, vamos voltar? Quantos anos você quiser, 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Pensa em você na sua vida, independente até do seu trabalho. E veja como você era, porque a gente já faz isso há muito tempo. Muitas pessoas fazem. Talvez, como você disse, é inconsciente, eu não tenha nomeado aquilo que eu fazia como sendo uma resolução de problemas ou correr riscos. Quantas pessoas já correram risco e não têm a consciência de que já correu risco e que aqui, poxa, aquilo que eu fazia era correr risco. Era assim. E eu vou dar um exemplo bobo, hein? Vocês prestar um vestibular é correr risco? Porque você está correndo risco de entrar ou de não entrar, você tem que estudar, você tem que ter pensamento lógico, tem que ter flexibilidade, uma série de coisas. Então, pegue uma situação da sua vida e traga para tudo isso que a gente vai conversar hoje e veja se você já não atuou dessa forma e já não usou essas habilidades. Só me veio isso na cabeça. Boa. Com certeza, a gente usa e nem percebe, né? O que a gente quer trazer aqui é uma conscientização maior, né? Em termos do cenário e em termos do teu posicionamento com relação ao cenário. O quão inteligente você está sendo diante desse cenário, né? Exato. E eu queria ainda, com relação ao cenário, acho que ressaltar os motivos que estão levando a gente interpretar este cenário como sendo complexo. Eu acho que a gente tem, assim, muito fato, né? A gente tem muitos fatores que a gente pode citar aqui, que a gente tem vivenciado nesse admirável mundo novo, né? Que se a gente não estiver muito atento, óbvio, vai impactar na nossa performance, tanto homem quanto mulher. Gostaria aqui, né, que ficasse claro. E as diferenças são muito pequenas em termos dessa atuação. Mas competência, ambos é importante estar atento, que tem que desenvolver, e o cenário impacta em todo mundo, né?
Então, assim, eu acho assim, que seria um... A gente, se fosse falar assim dos fatores que estão impactando, a gente ficaria aqui uns 5 dias conversando. Sim. Né? Mas eu queria falar assim de 4 que para mim faz muito sentido. 4 fatores assim que eu acho que fazem muito sentido. Primeiro, assim, eu acho que a gente está vivendo uma crise social muito grave, assim, sabe? E me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que a gente está vivendo uma crise social de intolerância, de distanciamento, que começou lá atrás com a revolução tecnológica, sabe? Se acentuou demais na pandemia. E eu acho que vem se estendendo com o uso, esse uso indiscriminado da internet, sabe? De uma certa forma ignorante, acirrada, que age na nossa mente, sabe? Sendo um daqueles pontos que a gente está falando que atua psicologicamente, que atua inconscientemente. E essa internet, que eu acho que é baseada muito em julgamento, fake news, e com isso ela impõe muito medo e angústia de um não pertencimento efetivo, né, para o ser humano propriamente dito. Então, eu acho que essa crise social, e me corrija ou me complemente se você achar que deve ou pode, eu acho que faz muito parte desse cenário onde a gente está inserido. Tá? Eu concordo com você, isso vem vindo já faz muito tempo, não é de agora, não foi de ontem para hoje, não foi da pandemia para cá, vem acontecendo. É claro que a pandemia, ela encurtou, né? A gente esperava que isso acontecesse ao longo de 5, 6 anos para frente, a pandemia trouxe isso muito mais para perto. Eu concordo com você, tenho lido muito sobre isso, tenho discutido bastante, tanto profissionalmente quanto socialmente com as pessoas que eu conheço, em relação à família, em relação ao trabalho, em relação a tudo. E eu tenho, para mim, duas posições. A primeira delas é o seguinte: isso chegou e vai ficar, ponto. Esse cenário que é complexo hoje, amanhã não vai ser mais complexo. Foi muito complexo, 10 anos atrás, para mim, foi muito complexo. E já não é mais. A questão nós estamos passando por modificações e transformações sociais, financeiras, globais como um todo, né, ambientais, tem o ESG aí, que vem vindo também para trazer e elucidar essas informações para a gente. Mas o que eu acho interessante, que na verdade eu pontuo bem, é o seguinte: isso veio para ficar, beleza, veio para ficar. Eu preciso olhar para isso e ver o que é que eu posso, como que eu posso lidar da melhor forma com isso. Por quê? Porque eu tenho escutado muitas pessoas, e quando a gente fala do nosso trabalho, a gente, inclusive no nosso trabalho, estou falando das mulheres, né, na frente disso tudo, muitas pessoas criticando. Ah, legal, criticar é interessante, mas pelo amor de Deus, não só critique. Olhe também como que você pode lidar com isso, porque isso vai ser assim daqui para frente e nós precisamos, vou trazer o que você falou, ser mais inteligente do que o que está acontecendo para lidar com isso de uma forma boa. Então, quando alguém chega para mim reclamando, claro que reclama, porque a gente sabe, a neurociência traz para a gente que o nosso cérebro não gosta de mudança, ele gosta daquelas coisas, né, na zona de conforto. Quando mexe, fica desconfortável. Fica algo, e estamos desconfortáveis. Por um lado, é muito bacana eu estar desconfortável, que era essa a segunda coisa que eu ia falar. Estar desconfortável, mexe, põe em ação, põe em movimento. Então, vamos ficar alertas para se colocar em movimento. Sim. Estamos numa situação complexa? Estamos sim. Mas não fique só de fora dizendo, olha, nossa, situação complexa. Seja protagonista, como é que eu vou poder usar isso no melhor? E vou até, talvez, me adiantar do que você esteja falando, mas só porque veio na minha cabeça, me corte, hein? Você sabe que a gente aqui fala, né? Eu queria falar primeiro os 4 fatores que eu acho que são fundamentais para a gente entender o cenário, e aí talvez a gente entre nos onde a gente atua, como a gente faz, entender um pouquinho mais o cenário da mulher. Quer ver? Por exemplo, então, eu acho essa crise social e sabe, dessa intolerância, desse distanciamento, eu acho que faz muito sentido para mim. Aí a gente tem também aquela síndrome do FOMO, né? O que é a síndrome? É uma patologia psicológica
que se produz pelo medo da gente ficar fora desses recursos que cortinaram, que vieram com essa força toda. Então, a gente, com esse medo de ficar de fora, né, a gente, o que que faz? A gente usa o nosso tempo para ficar efetivamente dentro das redes e não perder nenhum segundo, né? E buscar a curtida, buscar estar pertencendo, aquela coisa toda. Então, esse FOMO, para mim, eu acho que é alguma coisa também muito, muito prejudicial e que está afetando, é um dos fatores muito fortes dentro desse cenário complexo que a gente está falando. O outro, eu acho que está ligado com esse tempo que a gente desperdiça em função desse FOMO nas redes, né? Desse medo de ficar de fora, é ligado também ao tempo, né? Que é a nossa necessidade de adaptação a essas mudanças exponenciais que a gente está falando aqui das tecnologias, que tem sido um grande desafio para todo mundo, né? De entender e de se adaptar na forma em que, na velocidade que a tecnologia tem se apresentado para nós, né? Profissionais, principalmente nós, meio jurássicos, né? Que temos sofrido demais com essa adaptação. Mas eu vejo profissionais até mais jovens que gastam horas e horas, inclusive horas extras de trabalho, para se desenvolver diante das tarefas, inúmeras tarefas que exigem essa adaptação, diante de mundo ágil, diante de N coisas que a gente está vendo acontecer aí, né? E a outra coisa que eu acho assim, que é um fator gravíssimo que a gente está passando e passou, são essas crises políticas, né, que a gente tem vivenciado aí, que está dividindo países, está gerando guerras, né, e etc., que impactam também na economia, nas finanças, em todos os níveis, e que gera uma grande instabilidade, né, para as pessoas, principalmente nesse público produtivo, gerando muita insegurança, por exemplo, né? E isso eu acho que está obrigando demais as empresas, para sobreviver, proporem assim, metas quase subhumanas, né, de produtividade, obrigando a gente a cuidar com muito mais carinho dos nossos recursos, tanto físicos quanto psicológicos, para a gente apresentar os resultados, né, no final do exercício, porque o mundo é capitalista, não tem como a gente fugir disso, né? Então, eu acho que esse também é um dos fatores gravíssimos assim, que está afetando e, para mim, faz parte deste tempo complexo que a gente está falando. E que gera muita dor, né? E o que a gente sabe é que gera muita dor, principalmente população feminina, né? Que a gente sabe que já tem todo um histórico de adaptação. Eu, por exemplo, atuo fortemente no mercado financeiro, né? Um mercado onde o público, né, é muito mais masculino do que feminino. Então, tem toda essa dificuldade. E esse cenário está gerando uma série de dores, né, em função dessa insegurança toda que eu estou dizendo. Faz sentido para você? Faz muito sentido. Mas agora, então, pontua para mim quais são as 4? Só para a gente, porque você falou e escrever um pouco cada uma. Primeiro, eu acho que essa crise social que eu disse, né? Uma crise em função do distanciamento, em função dessa necessidade e essa intolerância que a gente está tendo que vivenciar nas redes. A segunda é a síndrome do FOMO. Né? Eu não posso ficar de fora. Então, está gerando uma patologia psicológica de eu estar usando o meu tempo, meus recursos, com muito mais veemência diante do cenário. Né? Então, eu perco muito tempo. Né? E tempo é um grande ativo dentro da minha produtividade. Né? A terceira que eu disse foi a necessidade de adaptação às tecnologias de última geração. E faz com que a gente também tenha um investimento de tempo muito maior. E o quarto, essas crises políticas gravíssimas. Para mim, o cenário complexo se compõe assim, de vários fatores, mas esses 4, para mim, é o que mais se apresentam diante do trabalho que eu faço e entrego. Legal, eu acho muito interessante você pontuar isso. É bacana a gente colocar isso como sendo o momento complexo que a gente está vivendo. E voltando um pouco, né? Não adianta a gente só ser espectador, né? Nós temos que ser protagonistas aí da nossa vida.
Agora, dentro do nosso tema, né, do tema das mulheres, e nós somos mulheres e a gente desbravou, e você falou que o mundo, você trabalha hoje com o mercado financeiro, que é bastante, tem muito mais homens do que mulheres, e eu posso dizer por experiência própria que eu, praticamente, a minha vida inteira corporativa, eu trabalhei em empresas onde sempre quem dominava eram os homens, e tinham mais homens que mulheres. E eu precisei desbravar tudo isso também. Por isso que eu disse lá no começo, vamos lembrar de quem a gente foi, para ver o que a gente pode usar hoje, de tudo que a gente já usou. Mas eu queria ressaltar de tudo isso que você falou, sendo mulheres, no mundo hoje, machista no sentido de que tem mais homens do que mulher, tá? Não estou nem falando sobre conceito machista, nada disso, pelo amor de Deus. É sobre ter mais homens do que mulheres. E eu quero trazer um exemplo aqui de uma tia minha, que tem hoje 88 anos, ela foi uma pessoa destacadíssima no mundo do direito, na área constitucional, e ela desbravou. Ela me contou que ela entrou, acho que na faculdade em 1954, e ela me contou que entrou na USP, na São Francisco, e tinham 6 mulheres numa classe de 400 homens. O que eu quero dizer com isso? Ela desbravou este mercado. E eu conversando com ela justamente sobre isso, né? A participação das mulheres no mercado de trabalho, isso nós estamos falando lá de trás, e isso continua igual, né? A gente está evoluindo, a gente está crescendo, a gente está ganhando muito mais espaço, mas tem uma lição que ela me trouxe, que ela me passou há anos e continua me dando, que é o seguinte: o primeiro de tudo isso, para eu estar dentro desse mercado de trabalho, para eu estar nesse mundo complexo, é respeito. Eu me dar ao respeito para ser respeitado. Isto é super importante, porque ela é hoje uma pessoa respeitada porque ela se deu ao respeito. Sobre todos os pontos, tá? Sobre todos os aspectos de imagem, de fala, de posicionamento. Então, eu acho que o mundo está, eu diria, de ponta cabeça, está muito virado, tem muita coisa diferente acontecendo para nós, a gente está se adaptando. Esses 4 itens que você trouxe, eu acho que são perfeitos, né? Porque a história que houve o distanciamento social, só que eu não posso ficar fora de nada disso, então eu tenho que estar o tempo todo, 24 horas, ligada nesse assunto. Isso está me trazendo estresse, isso está me deixando danificando a minha saúde mental, e é isso que a gente tem escutado por aí, é realidade e é verdade. E dentro de tudo isso, eu preciso aprender a usar o chatbot, eu tenho que aprender a usar o Canva, sei lá, umas coisas de ChatGPT, as metodologias ágeis, muito loucas, e aí eu tô assim, enroladérrima, então é assim, eu não tô perto das pessoas, mas eu não posso ficar distante tecnologicamente e nem das redes sociais, e eu olho outro meio de comunicação e eu vejo que tem guerra na Ucrânia que não acaba mais, que todo mundo achou que ia acabar em 1 mês, 2, não acaba, e aí a gente percebe que tem alguns líderes políticos muita raiva, e a gente percebe que a tolerância tá zero. E uma das coisas que eu vou até ressaltar aqui e destacar aqui, que faz parte, mas não faz, é o seguinte: nós temos 6 anos, está comemorando esse ano 6 anos, da lei que foi feita no Brasil do feminicídio. E este janeiro que passou foi o maior índice de feminicídio que teve nos últimos 6 anos. Ou seja, a gente olha, a gente fala, pera um pouquinho, a gente está evoluindo? A gente está evoluindo? O que está fazendo, o que nós estamos deixando de fazer, nós mulheres, estou falando de nós mulheres, o que a gente está deixando de fazer para deixar que essas outras situações controlem a gente? Porque o mundo já está de ponta cabeça, o mundo está complexo. Como é que a gente faz isso? E aí eu vou pegar mais um gancho, que é por isso que a gente veio aqui, para dizer o seguinte: eu, Lucila, mulher, sou mentora e coach de líderes, e para minha, não sei se surpresa, se eu posso dizer que é surpresa, mas eu trabalho com as minhas clientes situações que eu passei há 30 anos atrás, que eu passei há 20 anos atrás. Elas não são diferentes.
E aí está o grande lance de nós, mulheres, sermos mentoras e coaches de outras mulheres, porque nós passamos por situações e podemos encurtar este caminho delas. Com o processo de coaching. Nesse processo. É isso. Uhum. É isso, a nossa metodologia, o nosso trabalho, ela vem ao encontro, ele vem ao encontro de tudo isso, né? Eu acho que ele vem ao encontro justamente das dores que esse cenário gera, né? Principalmente na população feminina. A gente está aqui para falar da população feminina, então vamos focar na população feminina agora. Então, assim, eu acho que esse cenário, ele gera em todos, né, insegurança, ponto. Agora, isso é certo, que a insegurança e a incerteza estão instaladas, isso é certo. Mexe com aquela base da pirâmide de Maslow, de segurança, de pertencimento, de relacionamento. Eu acho que essas bases estão muito conturbadas diante desse cenário, né? E para a mulher, assim, principalmente, essa frustração, essa angústia, né, que gera, já é, para mim, pertencente, eminente no cenário do trabalho feminino, sabe? O cenário de trabalho feminino, na minha visão, até em função de experiência própria, né, sempre foi conhecido como fonte de angústia, de culpas, né? Em função do quê? Da mulher ter que renunciar muitas vezes à casa, na decisão de ter filhos, daquela não participação próxima da educação dos filhos, a dificuldade da atenção que tem que ser dada ao marido, né, devidamente, por atuar fora de casa. Então, esse é um mercado que, na minha visão, já traz um pouco dessa angústia, dessa culpa que este mercado, talvez com outro olhar hoje, mas essa angústia já faz parte desse mercado, né, feminino. Eu, por exemplo, por experiência própria na minha vida profissional, principalmente no auge da minha produtividade, era uma eterna busca pelo equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, né? Que ao meu ver, se tornou muito, muito mais dolorosa agora, depois da pandemia, eu acho. Tá? Eu diria para você que o seguinte, um dado que é importante, é que agora na pandemia, 60% das pessoas que deixaram de trabalhar foram mulheres. Porque elas tinham que voltar para dentro de casa para tomar conta da casa. Porque, afinal de contas, estava todo mundo dentro de casa, alguém tinha que dar um jeito na casa, tomar conta de filho, etc, etc. E foi a mulher que abdicou disso. Então, a gente já vem com esse histórico desde muito tempo. Desde, né, quando nós fomos para o mercado de trabalho depois das duas grandes guerras, porque os homens iam para o trabalho, para a guerra, e acabavam alguns não voltando porque morriam ou porque tiveram alguma dificuldade, e essas pessoas né, deixaram de produzir, esses homens deixaram de produzir, e a mulher teve que tomar conta da casa e aí ser também a provedora de dentro de casa. Então a mulher, ela se colocou no mercado de trabalho naquela época, ela se colocou para tomar conta da casa e também para uma liberdade, porque naquela época, eu acho até complicado dizer isso, mas é história, a mulher tinha dono, ou era o pai ou era o marido. Quando ela se liberta e ela vai para o mercado e que ela fala, agora eu posso, eu vou para a rua, eu posso, eu faço, ela dobrou a carga dela de trabalho, porque aí ela trabalha fora e trabalha dentro de casa. Tá mudando? Tá. Tem uma geração que vem conhecendo isso melhor, que vem trabalhando isso melhor e que está compartilhando e dividindo tarefas. Tem, mas ainda é pouco. Ainda é muito pouco. Sim. Ainda a gente tem um batalhão aí de mulheres que elas assumem a casa, e em especial quando a gente fala, se não me engano, a lei do divórcio é de 1976, por aí. Quando foi instituído, de fato, eu não me lembro exatamente se é essa data, mas é mais ou menos por aí. Quando começou o divórcio, o que aconteceu? As mulheres assumiram as crianças, ficaram em casa, então elas trabalhavam fora de casa, elas tinham que sustentar, tomar conta de filho. Quer dizer, a gente foi indo achando que estava tendo liberdade, né? Porque o divórcio é eu deixar um casamento, por exemplo, que não me agrada mais, enfim, por N razões, mas aí eu acabo trabalhando em dobro. Então, a gente vem com esse histórico muito forte.
E nós, graças a Deus, Deus fez a mulher ter essa força para lidar com tudo isso. Então, de novo, eu coloco, nós conseguimos lidar, e eu tenho certeza que sim, nós passamos por muitos sufocos, mas nós precisamos ter um outro olhar, né? A gente precisa, não um olhar de vítima, não a síndrome da impostora, nada disso, mas olhar como é que eu me coloco de uma melhor forma. Como eu me posiciono de uma forma melhor. Porque a gente sabe bem, né, Feliz, que a mulher, quando fala mais bravo, ou ela mais duro, ou quando ela berra, ela é histérica. E quando ela chora, ela é mimizenta, né? A gente sabe que é mais ou menos assim no mercado, né? Então é isso que a gente tem que quebrar. Não, eu concordo. Mas aí, olha, ainda voltando para esse cenário onde a gente está inserida hoje, né, onde a gente vê as nossas clientes inseridas, eu acho assim que tem um trabalho muito, muito legal de diversidade e inclusão, muito mais efetivo, né? Onde a gente pode estar vendo a inclusão das mulheres de um formato muito diferenciado, né? Então, em geral, as empresas hoje estão oferecendo um acolhimento muito maior, né, ao trabalho feminino. É isso que a gente tem visto, né? Eu tenho visto, por exemplo, ofertas altamente diferenciadas, muito diferente desse passado aí próximo, onde eu tive inserida, né? Como tipo auxílio creche, licença maternidade, licença paternidade estendida, tem várias pesquisas que trazem um monte de coisa, né? Apoio específico na hora de regresso ao trabalho. Eu, por exemplo, quando eu regressei do trabalho, eu fui demitida, entende? Porque eu voltei da licença maternidade. E alguém foi lá e roubou meu lugar. É uma coisa que nunca eu sarei disso, mas aconteceu. E era o cenário da época, né? Hoje não, hoje você percebe que tem um acolhimento muito melhor, muito maior. Eu acompanho dentro das empresas onde eu atuo, né? Esse acolhimento. Tem uma sala de amamentação específica para a mamãe que voltou com o bebê ou tem o bebê. Sexta-feira trabalha só meio período. Tem vários fatores, né, de acolhimento que eu acho que são interessantíssimos. Para este novo mercado, para essa inclusão da mulher neste mercado complexo que a gente está falando aqui, né? Eu acho que sim, está tendo esse olhar sim, mas eu preciso, Celi, me chama isso, sabe? Ser realista também. Isso está começando, isso já tem um olhar novo, mas isso não está aplicado em todos os cantos, nem do país, né? Porque nós estamos em São Paulo. Então, não está aplicado isso nem em todo o país, e nem em todas as empresas, e nem em todos os segmentos, e nem tamanhos de empresa. Mas está começando. Ótimo. Nós já estamos seguindo essa linha. Então, senão a gente conversa aqui, aí alguém fala assim, imagina, isso não acontece na minha empresa. Pode ser. Na sua empresa ainda não tenha. Mas está caminhando. Eu acho que assim, eu queria complementar minha fala, dizer o seguinte, dizer com base nisso que está falando, que isso assim, para as mulheres que têm o privilégio, né, de estar num pacote de uma empresa ou numa empresa que apostam neste mercado feminino, né, de liderança feminina, de profissional feminino, e que tem porque a gente atua e a gente sabe que tem, né, tem várias empresas. Dia 30 de março, de março agora, saiu, acho que 5 páginas no Valor Econômico, que fala sobre essa diversidade e inclusão das mulheres, especificamente nas maiores empresas do Brasil. Então, vale a pena, inclusive, dar uma olhadinha lá, quem não acessou, dá uma olhadinha no Valor Econômico, 31 de março agora, tem uma reportagem incrível sobre tudo isso que a gente está falando aqui, dessas empresas que têm este olhar mais voltado para o feminino e que dá valor, né, ao trabalho efetivamente feminino, porque acredita nesse poder que a mulher está demonstrando ter de acordo com esse novo comportamento e de acordo com a complexidade do cenário. Entre aspas, está se mostrando tão inteligente quanto o cenário está buscando que ela seja, entende? Ela está dando uma resposta muito efetiva. É isso que parece
que as pesquisas estão demonstrando para a gente. A gente já tem hoje 30% da liderança do mercado em geral é feminina, em cargos de liderança. Então, é muito legal. É uma conquista muito boa, é muito legal. Mas essa liderança está sapateando, as mulheres estão ali segurando os pratinhos e fazendo acontecer, que é isso que é bacana. Nós estamos fazendo acontecer, porque nós estamos indo atrás, nós estamos sendo protagonista. E nós aqui, Lucila e Iraceles, que trabalhamos do lado de cá, somos mulheres e trabalhamos com outras mulheres, que é o caso específico que a gente está falando, como coaches e como mentoras, é esse o olhar que a gente tem. Aí como é que você vai olhar para tudo isso que está acontecendo, esses pratinhos que você está segurando, como é que nós podemos ajudar vocês a segurar esses pratinhos, né? Porque é um desafio gigante. Mas é possível, tudo isso é possível. Nessa complexidade, poxa, hoje a gente trabalha muito no vídeo, muito no virtual, as empresas, a grande maioria das empresas está trabalhando no modelo híbrido, e isso é complicado. Vamos trabalhar isso, gente. Eu acho que a maior coragem que uma mulher pode ter, uma mulher profissional pode ter, é pedir ajuda. Seja ela para uma outra profissional ou um outro profissional, pedir ajuda e dizer, olha, não estou dando conta. Porque a gente não dá conta de vez em quando. Eu, lá atrás, não dei conta algumas vezes de algumas situações, mas eu achava que eu não podia pedir ajuda, porque se eu pedisse ajuda, eu ia ser frágil, eu ia não ser competente. Eu achava isso lá atrás. E lá atrás também não tinha coaches, mentores, isso não era muito divulgado, não existia muito desse trabalho. Hoje, aliás, deve-se pedir ajuda, porque a gente, se não der conta, tem outras pessoas que podem ajudar a gente a olhar isso, esse mundo complexo que a gente está vivendo, com mais leveza, com outro olhar, com mais estratégia. Isso. Não é, Celis? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, você sabe que as pesquisas também apontam que parece que as mulheres, até em função do estilo dela ser um pouco diferente, ela é muito mais emocional que o homem, né? Na verdade, tem pesquisas que dizem que as mulheres são muito mais propensas a expressarem mais emoções, incluindo ansiedade, incerteza, né? Como a gente citou lá na nossa chamada, a gente falou que a mulher era 10% a mais, porque foi pesquisa isso. A gente pegou de uma pesquisa que a gente viu, né? Então, principalmente em ambientes de mudanças mais complexas, ela tem uma tendência a se envolver muito mais e com mais emoção nessa complexidade. E tá tudo bem, E com esse empoderamento que a gente está falando, que ela está conseguindo obter diante desse comportamento um pouco mais efetivo, né, no mercado, ela tem conseguido, sim, se expressar um pouco mais e tem sido um pouco mais respeitada. Até porque, olha só que interessante que tem na pesquisa da McKinsey, que fala assim, porque as mulheres não estão aceitando qualquer coisa em termos de mercado também. É óbvio que as mulheres competentes e as mulheres que se destacam, né? Óbvio, não é qualquer mulher, mas a mulher que se mostra competente e que se destaca diante da liderança que lhe é proporcionada ou que lhe é oferecida, ela então está se posicionando muito melhor. E a empresa que não está correspondendo, ela está desistindo, ela está trocando, então está tendo uma mudança de empresas, né? Apareceu muito na última pesquisa que a gente se refere aqui da McKinsey. Então, é muito legal isso, né? Então, vem ao encontro desse empoderamento que a gente ouve falar tanto, e a gente tem essa oportunidade por estar atuando como mentoras, como coach dessas mulheres, né? Pode trazer aqui para vocês, para ilustrar. Agora, sabe, Lu, diante do que a gente está falando, assim, eu estou olhando o tempo aqui, estou meio preocupada que já são 8h20. E eu queria, sabe o quê? Trazer para o pessoal que está ouvindo a gente, eu acho que assim, eu queria ressaltar os principais benefícios da nossa ajuda em termos de coaches e mentores que nós somos, sabe? Então, na minha visão, na tua visão, quais são os principais benefícios que a gente traz
aplicando as metodologias que a gente conhece durante tantos anos e com essa experiência que a gente tem, que benefícios a gente consegue diante desse mercado, desse mercado complexo, desse cenário complexo que a gente atua para ajudar as mulheres. O que você acha? Eu acho o seguinte, colocando isso que você falou, eu acho que a primeira coisa que me vem na cabeça quando se fala no benefício de ter um processo de coaching, de passar por um processo de coaching, uma mulher passar por um processo de coaching, primeiro, é o que eu falei um pouquinho atrás, né? É a coragem de pedir ajuda. Porque nós precisamos lembrar que nós, mulheres, somos diferentes dos homens. O nosso corpo é diferente. Nós temos hormônios, né? Que começa a se manifestar aos nossos 13 anos e para lá depois dos 60. Então, nós somos diferentes. E tudo bem ser diferente. Então, eu acho que um dos grandes benefícios dessa ajuda do processo é fazer eu olhar para mim e me acolher como mulher, em primeiro lugar. Tudo bem eu não aguentar, tudo bem eu chorar, gente, tá tudo bem eu chorar. Homem não chora, tudo bem, também tem homem que chora. Mas se eles acham que tem que ser mais durão, agora eu vou separar os homens das mulheres, tudo bem, não tô trabalhando essa questão, eu tô trabalhando da mulher. Eu posso sim ter as minhas emoções, que foi o que você falou lá no começo. As mulheres são, e por pesquisa, 10% mais ansiosas que os homens. E 13% mais mulheres entram em depressão do que os homens, justamente por causa do emocional. Por causa dessa disponibilidade que elas permitem ter em termos emocionais. E tá tudo bem, e tá tudo ótimo. Tem problema. É aquilo que eu falei, né? Quando a mulher berra, ela é uma histérica. Olha, gente, a questão não é o berrar, é o posicionamento. Talvez o jeito que eu... É isso que eu vou aprender num processo de coaching. Como eu me posiciono sem berrar e ser chamada de histérica, por exemplo. Então, eu acho que é um assunto, a gente poderia até ver uma próxima live para a gente falar um pouco mais especificamente, por exemplo, de como a mulher resolve problema diferente de homem, como a mulher pode ser mais criativa, diferente, não é melhor nem pior, é diferente, eles são diferentes. Só isso. Como é que a tomada de decisão da mulher pode ser, em que ponto ela é diferente com relação ao homem? Porque tem diferença, só que a gente não vai ter esse tempo de falar qual é essa diferença de cada um, né? Mas existe, e está tudo bem, e está ótimo. O que mais importa é assim, que resultados a gente tem conseguido com as mulheres tomando conta de quase 50% desse mercado hoje. É isso que a gente tem visto. As mulheres estão, sim, se posicionando muito melhor do que antigamente diante do mercado. Inclusive, eu posso dizer, do mercado financeiro, né? Que até muito pouco tempo atrás era muito restrito ao homem. Hoje não. Hoje eu tenho várias mulheres, eu tive sempre muitos homens na minha carteira, né? Hoje não, eu tenho muitas mulheres também que atuam e estão atuando com, assim, traz bastante essa insegurança que a gente falou aqui, mas que elas estão se posicionando muito bem. Eu tenho um cliente, por exemplo, que quer ser capa da Forbes daqui a pouco. Ela quer ser, e ela vai ser. Se depender de mim, ela vai ser. Ela vai ser. Então, sabe o que eu queria? Isso é legal quando você fala desse posicionamento, que é assim, está diminuindo essa distância. Tanto de posicionamento, quanto de insegurança. A insegurança não existe, mas ela está diminuindo. Então, você sabe que eu peguei aqui, diante do que eu faço, do trabalho que eu faço, eu queria, assim, acho que deixar um pouco mais, assim, para o público que está com a gente, para eles entenderem um pouco mais os benefícios que nós trazemos para os nossos clientes diante do coaching e do mentoring que a gente aplica. Então, por exemplo, na minha visão, nós, coaches e mentores, nós ajudamos a lidar com esses desafios que estão relacionados a essa conciliação entre vida pessoal e profissional, marital e profissional. Tanto durante quanto agora, depois da pandemia. Também está sendo importante fazer com que elas ressignifiquem as possibilidades de atuação nesse trabalho híbrido que se implantou, né? De uma forma mais profissional e menos estressante. Pelo menos esse é um trabalho que eu faço muito e trago de benefício essa ajuda para eles, né? Para elas, principalmente. A gente está falando de elas aqui, né? Nós estamos
falando das mulheres. A Rosana trouxe alguma coisa que eu também eu tinha pensado em falar e ela colocou, né? Que as mulheres estão entendendo que elas podem estar aonde elas quiserem estar. Eu acho que é esse um dos grandes benefícios que o nosso trabalho traz. É trazer essa elucidação dessa possibilidade. Por quê? Porque eu acho que o nosso trabalho... da Forbes, ela será. E ela tudo será. bem. Então, mas por que isso? Por que elas podem estar onde elas quiserem? Porque as empresas também, eu acho que a gente ajuda as empresas. Eu, por exemplo, estou muito focada, tenho muito grupo de diversidade e inclusão que eu participo. Eu ajudo as empresas a criarem um ambiente de trabalho mais inclusivo, mais equitativo para as mulheres brancas, negras, LGBTQI+, e menos, e XYZ, de forma que elas entendam a importância, as empresas entendam a forma, entendam a importância da segurança psicológica para essas mulheres, sabe? Então, eu atuo muito nas estratégias de RH, dou muito pitaco nas estratégias de RH com relação a isso, sabe? Participando de grupos de diversidade, inclusão, para que elas entendam, as empresas precisam entender que é importante para a segurança psicológica da mulher este trabalho que eles estão fazendo para criar esse ambiente mais inclusivo, sabe? Eu só nomear isso que você está falando, que é muito legal o que você está falando, quando você fala as empresas estão abrindo, né, os olhares, abrindo os espaços para receber as mulheres, né, seja quais forem as mulheres. Quando a gente fala as empresas, a gente está falando de pessoas. A gente está falando que, de repente, aquela empresa, que ela, a gestão maior dela era feita por um homem, em que ele não aceitava esse tipo de coisa, entra no nosso trabalho novamente. Abrir os olhos e olhar de uma forma diferente para o que está acontecendo no mundo e no mercado. Então, aquela pessoa que não entendia a importância da mulher, o Prado falou aqui, as mulheres fazem um trabalho grande de humanização dentro das empresas. É verdade. O gestor homem que entender esta importância da mulher, entender o quanto é importante trazer mulheres para o seu corpo de trabalho, fará uma grande diferença. Porque por isso que a gente, é por isso que a gente, como coaches, precisa estar atento nesse movimento de diversidade e inclusão, né? Então, para mim, faz todo sentido. Eu acho que vale a pena a gente ressaltar também que nós, como coaches e mentores, né, nós ajudamos no desenvolvimento das habilidades e das competências das mulheres, né? Em termos de se destacarem nos cargos, principalmente de liderança, fazendo elas entenderem a importância das habilidades inerentes a esse cenário, relacionadas àquela inteligência cognitiva, inteligência emocional, combinadas diante de um processo. Então, eu acho que o maior benefício diante do trabalho que a gente entrega como mentoras, né? Eu acho que é essa forma de olhar diferente para o cenário, ressignificar o cenário e estar aberta a desenvolver as habilidades inerentes, né, relacionadas a essa inteligência que a gente citou em cima. Então, o trabalho que a gente faz, Celis, que eu posso dizer assim, é um trabalho em conjunto. Eu não sou nada mais do que nenhuma das minhas clientes, nada mais. A única coisa é que eu tenho uma técnica, eu tenho conceitos e eu tenho técnicas e ferramentas que eu ajudo a esse posicionamento, a esse olhar diferente, tanto do gestor quanto de uma gestora, esse olhar para esse mundo que a gente vive, para esse posicionamento e para buscar essas habilidades que você disse, muito bem colocado, para ela junto e buscar. Porque às vezes fica um pouco distante, fala, nossa, mas como que eu vou fazer isso? Nós vamos juntas. Eu tenho, e você tem, e outras coaches e outras mentoras têm este conhecimento diferenciado para ajudar aquelas pessoas. Portanto, nós estamos no mesmo nível. Com base nisso que você está falando, eu costumo estabelecer os meus processos como sendo uma parceria.
E o que é uma parceria? É uma composição. Eu vou emprestar o meu cérebro para que a gente juntas, em parceria, consigamos olhar de uma forma muito mais sistêmica, muito mais elaborada, para tudo que você precise fazer, né? Acompanhada da estrutura do método que a gente vai aplicar juntos. Então, é muito elaborado todo o processo de início, né? De um mentor, de um coaching, para que isso, de alguma forma, dê certo e traga realmente os benefícios que a gente está falando. Nós vamos dar as mãos. Oi? Nós vamos de mãos dadas, Total. nós vamos junto, de mãos dadas, construir toda essa... levantar todo esse questionamento, porque muitas pessoas não sabem nem quais são as questões. Nós vamos junto olhar essas questões, trazer, elucidar, conscientizar e olhar como é que a gente pode dar o próximo passo. A gente está a 2 minutos de terminar e o Instagram, ele termina mesmo, tá? Ele faz, ele abduz a gente e manda embora. Eu acho que assim... rápido, não dá para falar nem um quinto do que a gente tinha que falar. Mas se deixar, a gente fica até amanhã falando, não vai ter gente aí me assistindo a gente. Legal. Celis, vamos só fazer o seguinte, deixar uma palavra, deixar algum recado aqui para a gente poder terminar, porque daqui a pouquinho ele vai nos cortar e eu fecho essa nosso bate-papo, também deixando um recado aqui. Então, eu acho assim, para fechar, eu diria o seguinte, que tudo, o cenário depende de como nós vemos, de como nós encaramos e como nós compreendemos. Para quê? Para estarmos abertos, para desenvolvermos as competências que são inerentes a ele. Ponto. Simples assim. Então, tudo está muito relacionado à forma que você está olhando. Então, por isso que eu estou te falando, cognitivamente, como é que você está olhando, como é que você está pensando e que emoção isso está gerando. Para você fazer um match da tua inteligência cognitiva com a emocional. Simples, não é difícil. É treino. Confia em nós, né, Lu? Perfeito. E eu vou, para fechar aqui, porque ele vai abduzir a gente, eu vou dizer o seguinte. Acredite no que nós estamos falando, é possível. Sabe por quê? Porque eu vim desse mercado. Eu também. Eu passei, eu lutei, eu desbravei, como tantas outras mulheres. Em épocas mais machistas ainda, né? Em épocas diferentes, e a gente está aqui. E a gente está aqui para passar a nossa experiência. Exatamente. A nossa experiência é que, eu diria o seguinte, quando me perguntam qual é o seu diferencial, eu ter trabalhado no mundo corporativo e ter passado e sentado na cadeira aí que você sentou. Exato. Passei por angústias, por desafios e por vitórias. Então é esse o grande diferencial que nós temos para oferecer, para de mãos dadas, caminhar esse caminho. O nosso diferencial está na nossa experiência, principalmente, né, Lu? A gente não vem aqui falar de teoria, a gente vem aqui falar da nossa vivência. A gente aplica a metodologia pautada em 30, 40 anos de atuação, de experiência. Isso é fundamental para um bom trabalho e para esses benefícios efetivos que a gente garante que são possíveis obter diante da atuação de um bom coach, de um bom mentor, né? E é isso que a gente, dentro do JEC, busca fazer juntos, estudando arduamente, profundamente, tudo isso que a gente está trazendo aqui para vocês. Então, Lu, só para fechar, queria mandar um beijo para todo mundo que viu a gente e pedir para que sigam a gente nas nossas redes sociais, né? No nosso Instagram do JEC Crasp, tá? Isso, siga a Lu, né? Quem não segue ainda. Nós estamos sempre aqui à disposição para trazer para vocês o melhor que a gente pode em termos de tudo que a gente faz juntas ali no nosso grupo de excelência em coaching e mentoring do Conselho Regional de Administração. Eu queria mandar um beijo e você fecha então com chave de ouro, Lu. Muito bom, é isso mesmo. Eu também, beijo para todo mundo. Muito obrigada por estarem com a gente até agora. Esse é um dos papos que a gente vai ter. Siga a gente, @JECCRASP. Nós estamos em todas as redes sociais com essa nomenclatura e nós vamos falar muito mais sobre esses temas. Muito mais. E tem assunto para falar. Segue a gente, as nossas próximas lives são referentes a ESG, a saúde mental, inteligência emocional, né? O Movimento Equilibrium lá do nosso amigo Emerson, que está bombando aí nas redes também com relação a isso.
e é o nosso grande amigo lá, fundador do GEC, né? A nossa outra live também está relacionada a uma competência super mega importante desse mercado, que é a comunicação não violenta, da nossa querida Rosane, né? Que é incrível nesse tema, que dá aula nesse tema, então a gente quer trazê-la também para falar da atuação dela como coach e mentora neste mercado, não feminino, mas no mercado como um todo, nesses tempos complexos. Legal. Boa noite, gente. Agradeço, gratidão total de estar com vocês e gratidão com Iraceli de estar comigo até agora também. Um beijo, adorei a experiência. Eu também. Tchau, gente. Tchau, querida. Tchau, gente.